Tudo bom, pessoal? Eu dei uma entrevista hoje de manhã falando sobre essa nova possível taxação, possível não, real taxação de até 15 mil dólares para pessoas que forem fazer solicitação de visto e renovação de vistos B1, B2, turismo e negócios, B1, negócios, B2, turismo, para os Estados Unidos. E na entrevista eu mencionei, que não sabíamos se o Brasil seria incluído. Ontem, inclusive, eu dei uma outra entrevista, eu não vou publicar aquela outra porque ela foi muito curtinha, vou publicar essa de hoje, onde eu até mencionei e falei, olha, eu acho muito difícil, se você for ler a normativa, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês, se você for ler a normativa, não faria sentido colocar o Brasil dentro dessa lista. Falei isso hoje de manhã também, dizendo, olha, não acho que o Brasil faça parte disso, porque se você for ler a normativa, você vai ver que são os países que têm mais overstay, e o Brasil não é um país que tem uma quantidade absurda de overstay como outros países, tem uma quantidade de overstay grande, mas não é tanto quanto outros países. E eu já disse isso aqui para você várias vezes, o problema do Donald Trump não é o Brasil, o problema do Donald Trump é a política que se instaurou e contaminou o Brasil. O Donald Trump não tem nada contra os brasileiros. E eu fico muito feliz, e eu já disse isso em outros vídeos, eu não gosto de sanção contra o país, porque o brasileiro não tem nada a ver com a loucura que se instalou dentro do Brasil. O grande problema é o que está contaminado no Brasil. E isso eu acho que é o que tem que ser, sim, alvo de sanções, alvo de retaliações, alvo de bloqueios, inclusive. Isso eu vou sempre aplaudir de pé o Donald Trump e vou ser o primeiro a apoiá-lo nesse sentido. Não contra o Brasil, mas contra pessoas específicas, que na minha opinião são criminosos sim. Vou deixar aqui então a normativa que saiu, a notícia que saiu agora dizendo que o Brasil não está nessa lista da possibilidade do pedido aí do bond, do depósito, da caução, da segurança para que você possa eventualmente viajar para os Estados Unidos. O Brasil está fora, graças a Deus, como eu tinha dito já anteriormente, vi diversos vídeos de pessoas causando um terrorismo e dizendo, agora o brasileiro vai pagar. Eu disse, não vai acontecer, calma, vamos ver, vamos esperar. Eu acho pouco provável isso acontecer e aconteceu exatamente como eu previa, como eu disse que eventualmente aconteceria. Vou colocar a entrevista que eu dei hoje de manhã, ela está desatualizada porque saiu agora essa normativa, mas sugiro que vocês leiam, assistam a entrevista, porque tem bastante coisa bacana ali que a gente tocou no assunto. A informação que os Estados Unidos podem exigir caução de até 15 mil dólares, cerca de 82 mil reais, para a emissão de alguns vistos de turismo e negócio, informou um comunicado do governo. É uma novidade, chega a ser uma notícia inesperada. Qual é o contexto no qual está envolvido? Daniel, por favor. Vamos lá, Zé. Na verdade, isso não é só para brasileiros. E, honestamente, eu não sei nem se isso vai impactar diretamente os brasileiros, porque se você pega o texto da publicação dessa nova normativa, você vai ver que eles citam países que tiveram overstay em altas quantidades. E o Brasil, apesar de ter uma alta quantidade em proporção, ele não tem uma grande quantidade em número, se for comparado com outros lugares, como Índia, China e muitos outros países que têm realmente números muito, muito, muito expressivos. Então nós não sabemos ainda se efetivamente o Brasil vai fazer parte dessa lista ou não, porque existem vários outros países que estão antes na lista do que o Brasil. E eu não sei se essa implantação ela vai ser para todos os países que têm números acima de um determinado percentual de overstay, que é aquela pessoa que fica além do tempo permitido pelo visto dela, ou se ele vai ser piloto mesmo, como diz a própria normativa, e ela se justifica dizendo que quer impedir que esse tipo de situação aconteça. Só para você ter ideia, entre 2019 e 2024, os números publicados mostram que anualmente nós tivemos pessoas que ficaram 300 mil pessoas até 500 mil pessoas por ano ficando em overstay durante esse período, 19 a 24. Ou seja, uma média aí de 350 a 400 mil pessoas por ano, além do tempo permitido pelo visto. Então, esse é um pedido, é uma medida que visa efetivamente tentar, ao menos, coibir esse tipo de situação. E, primariamente, eu tinha escutado, inclusive, que algumas pessoas, eu vi até em alguns canais, algumas notícias, que iam impactar diversos outros vistos,
mas na verdade quando você pega a legislação, a normativa, você olha ali que ela fala especificamente nos vistos B1, B2. B1, negócios, B2, turismo. Negócios não quer dizer trabalho, quer dizer você pode vir para uma reunião, para uma feira, para uma apresentação, para uma eventual assinatura de um contrato, mas você não pode trabalhar efetivamente nos Estados Unidos. Ok. Daniel, tem outro cenário que é de percepção, a gente convive com muitas pessoas, tenho familiares que residem nos Estados Unidos, mas tudo bem, estão legalizadas, têm aí o visto de permanência, estão caminhando para a cidadania e tudo mais. Mas, pelo menos aqui na região, várias pessoas do meu ciclo de relacionamento têm casas nos Estados Unidos e vão normalmente, vão com visto de turista, ficam nas suas casas durante, às vezes, 2, 3, 4, 5 meses. Geralmente é concedida uma permissão de 6 meses, né? Mas eu sinto que algumas delas estão temerosas em ir para os Estados Unidos nesse momento, sob risco de serem barrados por alguma razão, não é? Eu queria que você falasse para essas pessoas mesmo, que estão com visto, conseguem o visto de turista, estão com visto já com duração de 10 anos, é mais ou menos o padrão das pessoas que eu conheço. Realmente esse temor se justifica, Daniel? Eu acho que não, Zé, porque é o seguinte, essa nova regulamentação, ela não veio para impactar os vistos que já estão emitidos, ela veio para impactar os vistos que serão emitidos a partir de agora. Pessoas que têm vistos já emitidos e têm históricos de entrada nos Estados Unidos e permanência dentro do período de tempo, ela não vai sequer ser cogitada. Não vejo razão e nem vejo como, pela normativa que está escrita, eu não vejo como isso vai impactar essas pessoas. Outra questão que é importante entender é que esse bond, vamos chamar assim, essa calção, esse depósito de segurança, ele vai ser cobrado antes da pessoa entrar nos Estados Unidos, ou seja, ela solicita o visto, faz o depósito, se ela não fizer o depósito em 30 dias, o visto é cancelado e ela não pode entrar nos Estados Unidos antes do depósito ser feito na conta dela. E o valor vai flutuar entre 5 e 15 mil dólares, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15 por pessoa. Isso é por aplicante, a normativa é muito clara nisso, ela fala por aplicante, então quer dizer, cada pessoa é um valor diferente, pode ser um valor diferente. O pai da família, por exemplo, pode ter 15 mil, a mãe pode ter 15 mil, as crianças 5 mil cada uma, não sabemos qual vai ser o critério disso, mas vai ficar à discrição do agente. Mas as pessoas que já têm os vistos e já têm esse histórico, eu não vejo razão nenhuma para que isso seja feito, até porque seria muito conturbado fazer uma solicitação, fazer o preenchimento do formulário e fazer o controle de devolução desses valores, porque quando a pessoa volta, ela pode pedir o valor de volta. Vai ser muito difícil ela fazer o controle e restituição desses valores para tanta gente. Então, não vejo razão e não vejo nem como operacionalmente isso poderia acontecer para as pessoas que já têm visto. Outra questão importante, né, doutora, se você tem acesso a números, você está nesse dia a dia profissionalmente, não é? Se houve uma redução significativa nesses últimos momentos aí, nesses acontecimentos de confronto diplomático, geopolítico, se foi aí registrado alguma queda da ida de brasileiros para os Estados Unidos? Sem dúvidas, não tem nada publicado ainda desse ano, né? Porque eles vão fechar a partir do final do ano fiscal, mas é nítido isso, a gente consegue perceber nitidamente isso. As pessoas que antigamente vinham com a ideia de fazer aquele jeitinho brasileiro, eu vou como turista, mudo para estudante, vou ficando, vou ganhando tempo, isso não tem acontecido mais. A gente tem percebido uma quantidade imensa de vistos de estudantes sendo negadas já no Brasil, antes mesmo das pessoas entrarem. Em alguns casos, eles já percebem que a intenção da pessoa é ficar nos Estados Unidos, então eles já imediatamente cancelam também o visto de turismo, então a pessoa fica realmente sem ter como entrar dentro dos Estados Unidos. Nós percebemos também uma redução muito grande no número de pessoas chegando efetivamente, não só com essa intenção, mas pessoas vindo como turistas mesmo, eles reduziram bastante isso por esse período, principalmente, né, pelo receio de repente tomar uma enquadrada ali na entrada ou ser questionado por coisas que eventualmente ele nem sabe como responder. Houve sim uma redução, e não só de brasileiros, mas de muitos outros países também reduziram bastante o número de viagens para os Estados Unidos. Isso tem sido um problema e eu espero aí que o governo consiga efetivamente estabilizar isso para a
gente retomar os bons números que a gente tinha de faturamento atrelado ao turismo nos Estados Unidos. Outra pergunta importante, agora vamos falar com o público que está querendo realmente, como é recomendável, não é? Procurar uma orientação para que ela possa migrar, investir, residir nos Estados Unidos, não é? E eu queria saber, a respeito disso, se alguma mudança no cenário e também se há perspectiva, se já foi ventilado ou comentado algo semelhante que vai acontecer com o visto de turista, que a partir de outubro terá um aumento significativo no custo para aquela pessoa que pretende passear nos Estados Unidos. Zé, vai ter para o brasileiro, na verdade, né? Porque o brasileiro vai sentir no bolso, na verdade, isso, né? Isso que eu quis dizer. Não vai ter para todo mundo, mas o brasileiro vai sentir bastante isso no bolso, principalmente por causa da paridade do real e dólar. O que eu acho que... Essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que o visto, ele precisa, sim, ser cobrado valor mais caro. Qualquer visto para qualquer lugar, principalmente os vistos de turismo. Por quê? Se a pessoa não tem capacidade de pagar um visto de turismo, ela não vai ter capacidade de pagar um hotel em dólar, por exemplo, ou em euro. Ela não vai ter capacidade de pagar um parque, que muitas vezes passa de $100. Ela não vai ter condição de pagar alimentação, hotel, transporte, uma série de coisas no país onde elas vão. Ou seja, quanto mais barato é o visto, maior é a chance de pessoas quererem tentar um visto de turismo para poder ficar em overstay. É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que um dos principais filtros que você tem é justamente a elevação do valor do visto. Outra razão pela qual o consulado tem, na verdade o governo, através e repassando isso para as embaixadas e consulados, que tem de melhorar o atendimento e melhorar a forma também de consulta e pesquisa sobre aquela pessoa, porque você não sabe, né? Você que está aqui dentro dos Estados Unidos, você não sabe se quem está vindo para cá é um maluco que quer fazer alguma besteira ou quer cometer algum crime, ou se ele está fugindo de algum crime no país dele e está vindo aqui para os Estados Unidos, como aconteceu muito aí, entrando pelo México. Você não sabe quem é a pessoa, se ele é uma pessoa decente ou se ele é um maluco que quer vir fazer besteira. Então, quando você aumenta essa taxa, você está dando ao consulado mais capacidade de pesquisar, mais capacidade de investigar e mais capacidade de poder analisar aquela pessoa a fundo, a ponto de dizer, olha, você não vai entrar por causa disso, você fica onde você está e você resolve os seus problemas aí antes de pensar em ir para outro país. Então, eu particularmente sou a favor desse aumento dessa taxa, principalmente pela questão da segurança nacional e da melhora no atendimento dos consulados. E tem também uma ressalva, se por um acaso a pessoa tiver o visto negado, pela informação que eu tenho, você vai me confirmar, essa taxa não é cobrada, correto, Daniel? A taxa do visto é cobrada para qualquer pessoa. A taxa desse bond, que agora vão começar aqui daqui 15 dias, não sabemos se o Brasil está dentro desse pacote de países, mas essa taxa é devolvida para a pessoa. Ela precisa fazer uma solicitação. Existem duas formas de restituição. Quando a pessoa volta para o país dela, ela faz o preenchimento de um formulário e esse valor é devolvido integralmente, sem correção monetárias ou sem juros, inclusive isso está ali na normativa, ou a pessoa pode simplesmente falar, olha, eu não tenho mais interesse de ir para os Estados Unidos, eu mudei de ideia, eu não quero mais viajar, eu quero meu dinheiro de volta. E eles vão fazer a restituição também para essa pessoa e o cancelamento do visto dela. Daniel Toledo, nosso correspondente internacional, toda sexta-feira conosco, direto do Texas, falando de temas muito ligados à questão da imigração, principalmente a imigração legal, que o Daniel, ele convive muito com esse cenário, enfim. Mas, Daniel, a outra questão é que, só um breve parênteses aqui, não é a nossa pauta, mas é que aqui no Brasil você imagina como é que está a efervescência das notícias, redes sociais, mídia e tal. E no bojo dessa informação toda, dessa loucura que a gente está vivendo, o acirramento das questões diplomáticas, eu quero te tocar numa questão que é muito inerente a isso, porque segundo o Lorival Santana, que é analista internacional da CNN Brasil, está sendo aqui comentado, né, foi veiculada pela CNN Brasil, que estava na pauta do governo americano a possível negativa de vistos para brasileiros que pretendem acompanhar a Copa do Mundo no ano que vem. E aí, Daniel, você acha que faz sentido? Eu vou aqui me arriscar um pouquinho. Eu não vejo isso como plausível. Sinceramente, eu não vejo como plausível que à medida que um país promove um evento da magnitude de uma Olimpíada
E na Copa do Mundo, onde o Brasil é um grande protagonista, e dado o número de brasileiros que já estão se programando para ir, não é? Realmente acredito que, você está entendendo a minha preocupação? É baixar essa poeira e a gente falar conforme equilibrada dessas questões. Por isso eu insisti nessa questão dos vistos, justamente hoje, para abordar com você. Zé, assim, eu gosto muito do Lorival, acompanho muito o trabalho dele, admiro muito o trabalho dele, é uma pessoa extremamente competente, um comentarista internacional extremamente bem informado, mas nessa eu acho que ele se emocionou, porque isso aconteceu quando ele estava aqui nos Estados Unidos fazendo a cobertura eu acompanhei isso bem de perto, porque ele estava lá dando muitas notícias, não conheço o Lorival, mas admiro o trabalho dele. Ele estava ali dando muita notícia muito quente ali do que estava acontecendo dentro das negociações. Nós sabemos que nós temos algumas pessoas que se emocionam um pouco mais, né, e que se fervem um pouco mais, principalmente nessa questão dessa polarização política que existe no Brasil. E eu tenho certeza que alguém chegou nele ali e falou na orelha dele, olha, já está tudo certo, vai acontecer isso aqui, ó, tá? E ele acabou se empolgando e acabou falando essa notícia, e essa notícia acabou espalhando para vários lugares, inclusive o Daniel Lopes, que quem não conhece o Daniel Lopes aí, Daniel Lopes, que não tem nada a ver com questão política, ele acabou gravando um vídeo, inclusive falando sobre essa questão do Lorival. Eu não vejo a menor chance disso acontecer, por várias razões, né, mas principalmente porque 2 dias depois que houve esse comentário do Lorival na CNN, o Donald Trump deu uma entrevista entrando no helicóptero presidencial, onde perguntaram para ele sobre a questão das tarifas com o Brasil. E ele falou nessas exatas palavras: eu amo o Brasil, eu amo o povo brasileiro, eu tenho problema com as questões que estão acontecendo hoje em âmbito político. Ponto. Continuaram outras perguntas. No final, pouco antes dele entrar no helicóptero, ele sair para entrar no helicóptero, perguntaram de novo, mas e a questão do Brasil? Aí ele repetiu a mesma coisa, ele falou, eu amo o povo brasileiro, o meu problema é com o que está acontecendo na política. Virou e saiu andando. Fato 1. Fato 2, que eu também acho muito importante. Logo em seguida, isso aconteceu na quinta-feira, se eu não me engano, da semana passada, sexta, por aí, no sábado, houve uma publicação do consulado, das embaixadas, perdão, não do consulado, da embaixada, através dos consulados, mas da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, pedindo que os brasileiros que quisessem vir para a Copa de 2026 fizessem já a solicitação dos vistos para evitar gargalos e atrasos na emissão dos vistos. Então, eu acho que assim, ali foi alguém muito emocionado que cantou o grito na orelha do Lorival. O Lorival se empolgou com aquilo ali para falar, meu Deus, é uma notícia bombástica. E ao invés de pensar, checar, verificar o que efetivamente estava acontecendo, ele simplesmente foi lá e falou isso, e isso acabou espalhando e preocupando um monte de pessoas. Eu concordo 100% com o que você falou e adiciono ao que você falou essas outras situações que aconteceram logo em seguida a isso, que demonstram justamente o contrário. Então, para finalizar, Daniel, por que eu citei o nome do jornalista Lorival Santana, que eu também respeito muito, também eu subscrevo o que você falou, porque a fonte é ele, então não poderia veicular, né, por questão ética, não poderia, não é questão de valor, não é? Sim, foi ele que começou com isso, foi ele que falou isso, foi ele que trouxe essa notícia pela primeira e única vez, na verdade. Ninguém mais falou sobre isso. Foi o Lorival e todos os demais que falaram sobre isso citaram o Lorival. Então, assim, foi ele que trouxe essa situação, mas eu tenho certeza que ele escutou e não tem... quem falou para ele falou na emoção.